Olá, estamos chegando ao final do ano e eu pensei em conversar um pouco com vocês e fazer uma história, uma dinâmica para marcar essa passagem 2020 para 2021. Eu vou contar uma história e depois eu vou conversar um pouquinho do porquê que eu escolhi essa história hoje. Quem imprimiu a mandala para a gente fazer junto essa autoavaliação, essa reflexão sobre como foi o ano com planejamento para o ano que vem. Esse ano que foi tão difícil, que todos os professores, nós psicopedagogos também tivemos que nos adaptar, atender online, as escolas, e a gente terminou o ano, eu acho assim, com um sentimento de superação, que a gente teve que, da noite para o dia, reinventar a nossa maneira de ensinar, de educar. E com esse ano que a gente ficou tão recluso, mas que tiveram também tantos ganhos, né? Eu percebi em consultório que algumas famílias conseguiram ficar mais unidas, conseguiram compartilhar mais entre eles, conseguiram perceber um pouco o filho, perceber o pai. Então tiveram ganhos. É lógico que todo mundo na mesma casa também dá mais confusão, ou cada um vai buscando o seu espaço, mas eu percebi alguns ganhos e eu fiz com os meus pacientes e com os professores e psicopedagogos que oriento, eu fiz essa reflexão. Vamos pensar o que teve de ganho, não foi só perda, né? Então, esse tempo da gente dar uma parada, de não pegar trânsito, de se reinventar. Quantas coisas e quantas pessoas e quantas famílias eu conheci que se reinventaram nisso. Eu, por exemplo, eu consegui gravar o curso do método Paula Furtado, que eu formatei nesses 28 anos de consultório. Esse ano eu tive tempo para gravar, para colocar em prática, para começar a dar essas aulas virtuais, de realmente investir no meu canal, que era um projeto que eu tinha há muito tempo, mas eu não tinha um tempo viável para colocar em prática. E esse ano eu consegui colocar. Eu estou muito feliz, queria agradecer a todos vocês que seguem o canal, que já fazem parte do movimento PPX, que é a psicopedagogia exponencial. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Então, o que eu pensei para hoje? Eu vou contar uma história e depois eu vou conversar um pouquinho do porquê que eu escolhi essa história hoje. Tá? A história chama O Quebrador de Pedras e é do livro Novas Histórias Antigas, da Rosane Pamplona e do Dino Bernardi. Eu vou colocar depois a descrição do livro aqui nos comentários. Era uma vez um homem chamado Shaoli. Shaoli era um simples quebrador de pedras. Ele passava o dia inteiro na montanha quebrando pedras, quebrando pedras, quebrando pedras. Shaoli achava a vida dele muito miserável. Então ele só ficava pensando no dia que ele pudesse mudar de vida, que ele pudesse ser rico, que ele pudesse não depender mais daquele trabalho. E num desses dias de trabalho, ele estava lá quebrando suas pedras quando de repente ele ouviu um barulho diferente. Quando ele cavou, descobriu uma lâmpada. Quando ele foi limpar essa lâmpada, adivinhe, apareceu um gênio. Foi logo dizendo: Shaoli, eu vim aqui para deixá-lo satisfeito. O que você deseja? Shaoli, que nunca tinha pensado em outra coisa na vida, foi logo dizendo: eu quero ser rico. E o gênio respondeu: seu desejo é uma ordem. E imediatamente Shaoli se viu com roupas luxuosas, morando numa casa, numa verdadeira mansão, cheia de móveis, de cofres cheios de dinheiro, joias, roupas luxuosas. E Shaoli ficou realmente satisfeito, aproveitando tudo. E quando ele estava passeando pela rua, todo ricamente trajado,
ele passou por ele um nobre, que além de roupas lindas, estava sendo carregado por escravos numa liteira. E ele falou: ai, eu fui um tolo, eu devia ter pedido para ser um nobre. O nobre tem uma casa muito mais bonita que a minha, é carregado para todos os lugares, as pessoas o reverenciam. E aí o gênio apareceu e falou: Shaoli, vejo que você ainda não está satisfeito. O que você deseja? Ai, gênio, para eu ficar satisfeito mesmo, eu quero ser um nobre, eu quero ter uma casa maior ainda do que a minha, eu quero ser carregado numa liteira, eu quero passear pela cidade e ser reverenciado por todos. Ok, Shaoli, seu desejo é uma ordem. E aí, Shaoli se viu transformado no nobre, sendo carregado numa liteira, as pessoas fazendo reverências, quando de repente ele foi obrigado a descer da liteira, porque estava passando por ele o rei, e todos, sem exceção, tinham que reverenciar o rei, tirar o chapéu, se ajoelhar para que a vossa majestade passe. E aí ele pensou: ai, como fui tolo! Eu devia ter me transformado num rei. Rei sim é importante. Ele não tem mansão, ele tem um castelo, ele tem uma coroa de ouro na cabeça, um cetro, um manto. Eu quero ser rei. E o gênio, que solução? Teve que transformá-lo num rei. E aí Shaoli Rei ficava passeando pela cidade, com aquele, segurando seu cetro, com aquela coroa linda na cabeça, fazendo todos reverenciarem, quando de repente o sol não parava de brilhar na sua cabeça. Ele foi obrigado a arrancar a sua coroa. Aquilo deixou Shaoli furioso. Que humilhação! Eu, o rei, ter que tirar o meu manto, a minha coroa por conta do sol? O sol é muito mais poderoso do que eu. E aí chamou o gênio e falou: Gênio, eu quero ser o sol. O sol manda seus raios solares para onde ele quer. Ele faz os reis se reverenciarem a ele, faz tirar a coroa. Ah, não me adianta ser rei, eu quero ser sol. E o gênio, já meio desanimado, transformou Shaoli num sol muito avermelhado, muito quente, e ele lá como sol se sentiu muito importante e começou a jogar os raios solares dele em cima dos reis, só para eles terem que tirar a coroa e ele mostrar que ele era muito mais poderoso. E assim, a sua vida de sol foi feliz durante alguns dias, até que uma simples nuvem, começou a cobrir os raios do sol. E ele não podia mais colocar os seus raios na cabeça dos reis. E aí ele ficou furioso. Como que uma nuvem, uma simples nuvem, tapa o sol? Gênio, eu quero ser nuvem. E o gênio não estava acreditando, mas falou: ok, Shaoli, eu tenho que deixá-lo satisfeito. E Shaoli foi transformado numa nuvem, que ficava o tempo inteiro lá na frente do sol, só para evitá-lo de mandar os raios para onde ele quisesse. E assim, ele conseguiu por um tempo ficar se sentindo poderoso. Até que o vento não deixava a nuvem ficar onde ela queria. Ela mandava a nuvem para um lado, para o outro. E o Shaoli, insatisfeito, falou que queria ser vento, porque o vento era poderoso, podia levar a nuvem para onde quisesse. E Shaoli, como vento, foi mostrando quem mandava, foi destelhando casas, derrubando árvores, ele ia passando, destruindo tudo que via pela frente, só para mostrar que ele era muito poderoso, e principalmente jogando as nuvens para onde ele queria. Mas, num certo momento, ele se deparou com uma montanha. E aí ele falou: sai a montanha da minha frente. E a montanha nada. Contornar a montanha seria uma humilhação. Então ele falou: que me adianta ser vento, ter todo esse poder, se eu tenho que me curvar para a montanha? E aí ele chamou o gênio, que já estava muito desanimado nessa altura, e falou:
Que foi, Shaoli? Ah, gênio, eu quero ser montanha. Olha só como ela é imponente, como ela é forte. Eu vou poder ver tudo lá de cima. Eu vou poder barrar todo o vento que eu quiser. Eu quero ser montanha. E o gênio falou: Shaoli, seus desejos estão acabando. Veja bem o que você pede. Não, eu quero ser montanha sim, não tem problema. Shaoli, esse é o seu penúltimo desejo. Não, eu quero ser montanha. E como montanha, Shaoli se sentiu forte, imponente, ele via tudo o que acontecia abaixo dele, o vento não podia atravessá-lo. E assim, ele viveu feliz, mas tinha alguma coisa dentro dele, alguma coisa que causava uma dor muito insuportável. Aquilo ficava o dia inteiro doendo, doendo, e aí ele chamou o gênio: Gênio, eu não sei o que me causa essa dor, mas só pode ser algo muito importante, muito poderoso, para poder causar essa dor terrível nessa montanha. E o gênio falou: pense bem, Shaoli, este é o seu último desejo. Não, já decidi, eu nem sei o que é, mas eu quero que me transforme nisso que faz essa dor terrível na montanha. E foi assim que Shaoli, que já tinha sido rico, nobre, rei, sol, nuvem, vento e montanha, voltou a se transformar num simples quebrador de pedras. Gente, eu gosto muito de contar essa história, primeiro, para a gente saber o que a gente deseja, né? E outra é para celebrar. A gente está numa época de celebração, de mudança de ano. Eu acho que esse ano, mais do que nunca, a gente vai querer fazer essa passagem mesmo, mas ainda com muitos desejos e muitas incertezas. Mas a gente tem que saber primeiro o que a gente deseja, né? Então, deixar muito claro o que eu quero. E quando eu alcançar isso que eu quero, a gente tem que lembrar de celebrar. É o que faltou aqui nessa história, né? Ele conseguiu uma coisa, mas já estava de olho na outra. Já conseguiu outra, mas já estou de olho na outra. E a gente é muito assim, a gente às vezes não celebra até pequenas vitórias, pequenos sucessos que a gente vai tendo, porque a gente já está vislumbrando o próximo. Então vamos refletir. Eu quero dar uma tarefa para vocês. Aliás, duas. Primeiro, a gente vai pensar e vai escrever tudo que a gente tem que agradecer desse ano, tudo que a gente celebrou, mesmo que tenha sido um ano atípico, mas que a gente se reinventou. Então, tudo bem, eu não tive aquele meu contato, sei lá, o professor na sala de aula, com seus alunos, aquele dia a dia que é uma troca assim, que é muito importante, né? Principalmente na infância, mas que a gente teve as pequenas vitórias. Eu aprendi a lidar melhor com algumas ferramentas da informática. Eu fiz novos cursos. Eu me reinventei na cozinha. Eu fiquei mais próxima do meu filho. Não sei. Cada um vai escrever tudo que tem que celebrar, tudo que vai agradecer desse ano de 2020. E aí a segunda tarefa, que é muito importante, que essa história traz muito bem, é saber o que desejamos. Então, eu vou pedir para vocês pegarem revistas, canetinhas, tinta, o que vocês tiverem de material de arte. E aí vocês vão folheando e vão vendo, é como se vocês fossem fazer um quadro dos sonhos, do que você pediria para o gênio. Então, coloquem tudo lá. Eu quero mudar de casa, então eu vou recortar a casa do jeito que eu quero. Eu quero muitas viagens, eu vou recortar viagens. Eu vou recortar sentimentos. Como a gente pode fazer isso? Eu quero muita calma. Se a praia me transmite calma, eu vou representar a minha calma com aquela praia. Não sei. E podem recortar palavras também. Então, vamos montar como seria a paisagem, como seria o nosso pedido para o gênio da lâmpada. Então, vamos deixar isso representado. É muito importante quando a gente organiza e a gente visualiza. Porque, como eu já cansei de dizer aqui no canal, quem me conhece ouve bastante isso,
o cérebro não distingue se é real ou se é imaginário. Se eu estou tendo um pesadelo, o meu corpo reage como se aquilo fosse real. Se eu já coloco no papel, se eu já sei o que eu desejo, eu também já vou começar a escrever essa história do que eu quero trilhar para 2021. Então, queria novamente, depois vocês coloquem nos comentários, eu fiz essa atividade, sabe assim, quem quiser postar aqui nos comentários como ficou o quadro do sonho, gente, é muito bacana essa coisa do compartilhar. As dúvidas também, vamos começar a escrever nos comentários, porque eu recebo muitas dúvidas, muitos comentários inbox, nos directs. Quando for muito pessoal, tudo bem, mas eu acho assim que às vezes uma dúvida, um questionamento meu pode ajudar muitas pessoas, né? Então, às vezes uma coisa que a pessoa nem pensou em perguntar, mas que é uma sensação dela. Então, é muito bom quando vocês colocam, porque eu respondo todas e aí já pode servir para outra pessoa, tá bom? Então coloquem sugestões, porque esse 2021 a gente vai estar cada vez mais junto, cada vez multiplicando mais. O método PPX vai ajudar muita gente ainda, porque vocês vão me ajudar a multiplicar tudo que eu estou dividindo com vocês. Depois de fazerem essas duas dinâmicas, eu também vou deixar aqui uma dinâmica que eu fiz numa live, que é toda uma autoanálise e planejamento para 2021. E você vai imprimir a mandala que está aqui no link nos comentários e vai seguir todas as instruções que eu vou dar detalhadamente para vocês poderem fazer essa autoavaliação com a análise. Façam primeiro como um autoconhecimento e depois vocês podem também utilizar com seus filhos, com seus amigos, com seus alunos, pacientes, porque, gente, é um momento de reflexão, assim, muito rico, onde a pessoa realmente faz essa avaliação de cada área da sua vida. Então, a gente vai construir uma mandala com todas as áreas, todas as partes de desenvolvimento psicológico, como que está o meu emocional, como que está a minha profissão, o que eu desejo, se fosse dar uma nota de 0 a 10, o quanto seria, e vamos já planejar o que eu quero melhorar e o que pode continuar do jeito que está, porque está exatamente como eu gostaria que tivesse. Então, façam essa dinâmica que vocês vão ver como vai ser bacana para a gente começar um ano já sabendo aquilo que a gente deseja. Porque geralmente a gente fica pensando muito naquilo que pode não dar certo, aquilo que a gente teme, aquilo que pode dar errado. Não, a gente vai pensar o que a gente deseja. Quando a gente deixa isso claro, fica muito mais fácil a gente seguir os próximos passos para alcançar os nossos objetivos. Não tenham medo de sonhar grande, vamos pensar realmente o que eu desejo. E aí, é o primeiro passo para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Todo mundo preparado para fazer uma retrospectiva? Hoje eu vou contar uma história e a gente vai fazer uma dinâmica com uma mandala. Quem não imprimiu, não tem problema. A gente vai fazer, eu explico como fazer, tá bom? Mas eu deixei essa mandala nos stories para quem quiser fazer junto, já deixar aí o planejamento. Essa mandala é interessante que depois de um ano, quando a gente revê, é muito bacana a gente perceber aquilo que foi avaliado com aquilo que a gente planejou para o próximo ano. Então, dá um bom material para reflexão e para a gente fazer planejamento mesmo. Dá para usar com aluno, dá para usar com paciente, dá para usar em família, dá para a gente fazer o nosso próprio. Vai ter bastante material aí para a gente trocar com o pessoal. Gente, hoje a dinâmica vai ser bem prática, vai ser bem em cima do método Paula Furtado mesmo, do que eu falo para vocês. Vai ser uma história e uma dinâmica de arte-terapia. Então, se você achar
que é interessante para alguém fazer essa autoavaliação, já coloca o aviãozinho aí, vamos mandar para outras pessoas para poder aproveitar também. Todo mundo imprimiu essa mandala que eu deixei no story? Quem não imprimiu, não tem problema. Eu explico, a gente faz um círculo, uma mandala, e eu explico como a gente vai fazer essa reflexão juntas. Para fazer primeiro a sensibilização com a história, eu vou contar uma história que eu vou parando e vou pedindo para vocês já pensarem em relação a vocês, ao seu relacionamento com as pessoas e consigo mesmo, tá? Eu escolhi hoje a parte que falta encontra o grande círculo. Eu não sei se vocês já conhecem, quem conhece, coloca aqui, já vai me contando, mas ele é a continuação da parte que falta. E a parte que falta foi um livro que fez muito sucesso ano passado. Ele foi contado por uma blogueira e começou a vender assim muito, porque é um livro dito para crianças, mas que ela cola de uma maneira nessa parte de autoconhecimento, assim, é impressionante. Só que hoje eu escolhi a continuação porque eu quero que vocês reflitam muitas situações diferentes. Então começa assim, ó. Começa essa parte que falta. No outro, para quem não conhece, é uma bolinha que fica procurando uma parte que complete ela, como se fosse uma parte assim. Só que nesse é o contrário, é a parte que falta que está buscando a completude dela, porque ela queria rolar. Então ela queria alguém que tivesse já as pontas arredondadas para poder rolar. Ela estava à espera de que alguém chegasse e a levasse para algum lugar. Que bom, Camila, mas mesmo assim a gente vai pensar muito sobre ela. Alguns encaixavam, mas não podiam rolar. Então a gente vai pensar agora, nesse ano, qual foi o meu relacionamento ou foi alguma situação que encaixava, mas não rolava. Tinha tudo para dar certo, mas não rolou. A coisa não aconteceu. Então a gente já pode pensar nessa situação que se encaixaria nesse aqui, que encaixa, mas não rola. Outros podiam rolar, mas não se encaixavam. Um não sabia nada sobre encaixe. Aquela situação que a gente teve que abandonar, que não dava certo e que não vale a pena insistir. E o outro não sabia nada de nada. Que parte da minha vida esse ano que não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditava ou aquilo que eu queria. Um era delicado demais. Isso aqui é bem bacana a gente pensar em relacionamentos, quando eu faço essa dinâmica com as crianças, de repente estar pensando aquela pessoa que é muito sensível, que tudo fica muito magoada, ou em que parte da minha vida que eu também sou muito sensível, né? Então é sempre pensando no outro ou em mim mesma. Então, olha, ela é tão delicada que estourou. Um a punha sobre um pedestal, mas a deixava lá. Então, quem é que eu posso pensar nos meus relacionamentos? Quem é que me idolatra de alguma maneira, que coloca, mas que não interage comigo? Fica naquela coisa meio platônico, na admiração, mas não tem uma interação, né? Alguns tinham muitas partes faltando. Então, qual o relacionamento que eu estou tendo, ou qual parte da minha vida está com muitas partes faltando? Né? Pode ser alguém que não se encaixa, que eu estou achando que tem que se desenvolver muito, ou alguma parte da minha vida que ainda tem muitas partes faltando. Então, vamos refletindo, porque depois a gente vai colocar isso na mandala, tá bom? Outros tinham partes demais.
daquela pessoa que te sufoca de tanta ou alguma situação. Isso daqui não é só para os relacionamentos, mas as situações que a gente vive também. Ela aprendeu a se esconder dos esfomeados. Aqui eu falo muito com meus pacientes que são aquelas pessoas que nos vampirizam de alguma maneira, que tiram a nossa energia. Então, quem que tira a minha energia? Outros vieram, alguns olhavam bem de perto. Então, aqui, geralmente, quando eu peço para achar alguém que combine com essa figura, eles costumam colocar a mãe ou a professora, porque é aquela coisa de que parece que está sempre focando, observando, né? Outros rolavam direto sem notá-la. Quem eu gostaria que me notasse? Ela tentava parecer mais atraente. Não adiantava. Então, para quem eu quero parecer mais atraente? Pode ser para o outro ou para mim mesma, né? Também. Tentava ser vistosa. Aqui está ela. Então, quem eu estou querendo que me note? Ou note o meu trabalho, ou note o meu esforço, ou note a minha dedicação. Mas isso só espantava os mais tímidos. Quem que eu estou espantando nisso? Por fim, apareceu uma que se encaixou perfeitamente. E aí ela podia rolar. Mas de repente, a parte que falta começou a crescer. E crescer. E aí ela falou, eu não sabia que você ia crescer assim. Eu também não. E a parte que falta resolveu continuar buscando a parte que faltava. Isso, gente, é muito importante, porque às vezes tem relacionamentos que a gente combina, que nos completam, mas que de repente um dos dois, né, cresce demais, se desenvolve e o outro não consegue acompanhar. Então isso é muito comum também identificar em muitas pessoas dessa maneira. Então um dia veio um com uma cara diferente. Aí veio o círculo. O que você quer de mim? Perguntou a parte que falta. Nada. O que eu posso fazer por você? Nada. Quem é você? Perguntou a parte que falta. Eu sou o grande círculo. E aí ela perguntou, eu acho que é você que eu esperava. Eu posso rolar com você? Eu posso ser a sua parte que falta. Ele falou, mas não falta parte nenhuma em mim. Eu já sou uma parte completa. E aí ela falou assim, você pode rolar sozinha. E aí ele falou assim, não, eu não posso rolar sozinha, eu tenho pontas, as minhas formas não são arredondadas. Ele falou, você já tentou alguma vez? Então vamos pensar agora que parte da nossa vida que a gente está patinando, que a gente não consegue rolar sozinha, que a gente precisa do outro ainda. E aí ele falou, você já tentou alguma vez? Tente. E por muito tempo a parte que falta ficou ali sozinha, pensando, até que ela resolveu tentar. E ela levantou e tombou. E levanta, puxa, tomba, levanta, puxa, tomba. Ela começou a avançar. E logo as suas bordas foram se desgastando. E levanta, puxa, tomba, sua forma começou a mudar, olha, começou a ficar arredondada. Que parte da minha vida que eu estou no levanta, puxa, tomba, mas que eu já estou sentindo algum progresso. Pode ser com filho, pode ser com trabalho, pode ser no meu relacionamento comigo mesma, pode ser no meu emocional. Gente, tem N possibilidades de reflexão em cima desses relacionamentos. Então ela começou a quicar em vez de tombar. E aí continuou, levanta, puxa, tomba, e ela começou a saltar em vez de quicar.
estava rolando em vez de saltar. Não sabia onde estava, o importante é que ela estava rolando. E aí ela pôde caminhar ao lado do grande círculo, ela não precisava dele para caminhar, mas ela podia caminhar junto. Que parte da minha vida que eu já estou caminhando sozinha? Gente, agora, olha, quem imprimiu a mandala, eu fiz uma mandala, eu coloquei no story para vocês imprimirem, para a gente fazer junto essa autoavaliação, essa reflexão sobre como foi o ano com planejamento para o ano que vem. Quem não imprimiu, é só fazer um círculo e vocês vão cortar como se fosse uma pizza. Vocês vão fazer uma cruz e depois um X, tá? Eu dou o nome dessa mandala de mandala do I Am. Por que o I Am? Porque eu gosto muito, eu poderia ter colocado em português, eu sou, né? Mas o I am, esse verbo em inglês, para mim ele pega bastante por ter os dois significados. Eu sou e eu estou. Porque, na verdade, a gente nunca é, né? Eu acredito mais no estar. Hoje eu estou triste, amanhã eu posso não estar mais. Hoje eu estou professora, amanhã eu posso não estar mais. Hoje eu estou psicopedagoga, amanhã eu posso não estar mais. Então é sempre essa reflexão do que eu sou, do que eu estou e o que eu quero mudar, o que eu quero alcançar, tá? Então, para quem já fez o círculo, já fez o X, a cruz e o X, ó, vai ficar assim. Ela vai ficar dividida em 8 partes. E aí, nós vamos nomear essas 8 partes. E a gente vai fazer uma reflexão sobre cada área dessa mandala que a gente vai colocar, tá bom? Olha, eu coloquei aqui 8 temas, mas se vocês quiserem, vocês podem mudar. Ah, eu coloquei aqui estudo, mas eu não estou estudando, eu não estudei esse ano, não quero, eu vou mudar para outro tema que eu quero mais, que eu acho mais interessante colocar aqui no momento. Então, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Escreve aí para eu saber se todo mundo entendeu. A primeira que a gente vai colocar é família. Então, escolham uma das partes e vão escrever família. A próxima é trabalho. Então, aqui eu posso colocar profissão. Aí tem gente que tem vários tipos de trabalho, então a gente coloca trabalho. A outro item é estudo. O estudo, gente, vai entrar tudo. Se aquele ano eu não fiz uma faculdade, não fiz uma pós, mas eu fiz alguns cursos, ou eu me propus a estudar inglês e eu estudei, eu me propus a estudar mais sobre o meu trabalho e eu fiz. Não importa se foi sozinha, se foi num curso, mas até é legal que você vai se autoavaliar, porque se você se propôs a algo e você conseguiu, vai ser essa a avaliação. O outro item é o emocional. Como que tá o meu emocional esse ano? A outra é o espiritual. Aqui na espiritualidade não é só a parte religiosa, mas é se eu tô entrando de alguma maneira em contato comigo. Então tem gente que não segue uma religião, mas tem essa coisa de buscar a natureza, de acreditar em algo, de fazer meditação, não importa, a espiritualidade vocês também vão colocar assim do jeito que vocês quiserem. Então, olha só, na mandala já colocamos família, trabalho, estudo, emocional, espiritual, o físico. Então, aqui no físico,
é se eu estou fazendo as atividades físicas, se eu estou cuidando da minha saúde, como que tá essa parte? Eu estou fazendo o que eu me propus a fazer? Eu estou comendo direito? Então, esse físico vai englobar tudo, tá? Lazer. O lazer também é uma coisa que deu muito pergunta quando eu fiz essa dinâmica com meus pacientes, porque eles falavam, mas eu não saí esse ano quase, eu não fui para festa, eu não fui para as baladas, mas o lazer a gente vai ter que fazer uma avaliação dentro daquilo que a gente está vivendo hoje, né? Então, se hoje o que me permite é ver a série, mas aquilo é divertido para mim, eu encontro de vez em quando uma amiga, eu vou no shopping de vez em quando, agora que pode, né? Eu vou num restaurante, não importa. É dentro desse contexto, né? Porque não vai ter um lazer assim que eu consegui viajar super, que eu fui para festas, que a gente comemorou todas as datas. Não tem esse lado, mas a gente vai avaliar com aquilo que a gente tem. E o último tema é amigos. Gente, nessa coisa aqui também, eu posso colocar a parte do emocional e do físico junto e colocar o item relacionamento, que aí pode ser o marido, o namorado, ficantes, os contatinhos, a parte assim de algum tipo de parceria, algum companheiro também pode entrar nessa mandala. Família, trabalho, estudo, emocional, espiritual, físico, lazer e amigos. Aí tem gente que pode trocar uma delas para colocar o relacionamento. Às vezes, quando é marido ou como uma pessoa que eu já mudo, já considero família, eu já também posso avaliar na família. Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Pode usar tinta, pode usar lápis de cor, pode usar giz de cera. Eu separei aqui aquarela também e tem giz de cera, tá? Então, olha só. A gente vai começar com a família. Então, vocês vão pensar assim. Já pensa no geral da família. De 0 a 100, né, de 0% a 100%, como foi a minha relação com a minha família esse ano, né? Então, eu vou pensar e eu vou fazer uma análise assim. Olha, tá 80% porque estava boa na minha casa núcleo, mas eu me afastei da minha mãe. Mas eu me indispus o tempo inteiro com meu irmão ou com alguma coisa. Eu tenho que saber, de 0 a 100, o porquê que eu escolhi aquela porcentagem. Então, por exemplo, vamos fingir que a gente fala que foi 90%. Eu vou marcar como se fosse até os 90%. Ó. Então, mais ou menos assim. Eu achei que o meu envolvimento com a minha família chegou a 90%. Não chegou a 100%, porque é complicado também. Eu brinco com meus pacientes e depois que eles fazem essa leitura, eu falo assim, para o ano que vem, qual porcentagem que você ficará satisfeita se tiver chegado nessa porcentagem. Então, eu pego uma caneta e escrevo, ó, sei lá, 95, porque 100%, gente, só no comercial de margarina. Então, eu vou colocar aqui até onde eu acho a minha análise desse ano. E eu vou marcar a porcentagem que se no ano que vem, nessa mesma época, a gente fizer essa mesma dinâmica, se eu analisar que chegou naquele ponto, ou está em 30, chegou em 50, está em 40, chegou a 70, o quanto eu vou me sentir satisfeita se eu chegar nesse ponto, tá? E aí eles brincam, porque sempre quando eu peço para eles fazerem essa avaliação, esse planejamento para o ano que vem, eles sempre brincam, 100% nunca dá. E não dá mesmo, gente, porque senão a gente estagnou. Né? Se em alguma área a gente acha que está nesse ponto, é porque deu uma estagnada. Oi, Kátia, seja bem-vinda. Estamos fazendo a nossa mandala de planejamento aqui
Quem não conseguiu imprimir, faz a mandala e vai seguindo aqui junto com a gente, para a gente já se planejar para o ano que vem, tá bom? Então, comercial de margarina não tem 100%, então a gente analisa. O legal é a gente pensar na família núcleo e na família outra. Obrigada, Kátia. Eu também, viu? Agora a gente vai fazer a parte de trabalho. Como que tá o meu trabalho? E aí a gente vai pensar se a gente fez o nosso melhor no trabalho. Tá, no meu trabalho esse ano, gente, esse ano, eu não sei como foi para vocês na pandemia, mas eu trabalhei muito, muito, muito. E aí eu consegui tocar vários projetos que eu não conseguia tocar faz tempo. Eu lancei muitos livros, eu dei meus cursos, apesar da pandemia, e foi muito louco, né? Porque eu nunca dei tanto curso, eu nunca lancei tanto livro, eu nunca fiz tanta live. Também trabalhou muito, Kátia, que bom. Então, as pessoas, às vezes, a gente pega um limão e faz uma limonada, literalmente. Então, eu coloquei aqui 100% no trabalho, porque foi além do que eu tinha planejado. Porque tudo bem, eu atendi menos no consultório, eu atendi online, porque alguns eu atendi bastante online também, mas tinha alguns pacientes que é impossível, hiperativo, parar em frente de uma câmera o dia inteiro, já ficava na escola, né? Obrigada, Márcio. E hiperativo ficar muito tempo, mas dentro daquilo que eu planejei, eu achei que foi maravilhoso esse ano. E eu espero que o ano que vem continue no 100%, ou que eu planeje mais coisas. Isso não quer dizer que eu não tenho para onde crescer, mas quer dizer que a minha avaliação desse ano foi boa no trabalho, foi aquilo que eu queria ter alcançado mesmo. Então, mas aí ano que vem, ó, eu vou começar tudo de novo. Eu quero alcançar mais 100% de novo, tá bom? Então, vocês fizeram essa análise e já coloquem a marcação do ano que vem, de tudo que eu estou planejando para o meu trabalho, quanto que eu ficarei feliz quando chegar ao final do ano. Se esse ano foi difícil, eu me superei, mas foi sofrido, foi difícil, eu não achei que eu dei o meu melhor, eu estou no 50%, aí marca os 75%, 90%, o que vocês acharem que é meta para o ano que vem. Pode ser 100%? Pode ser 100%, sim. Estudo, como é que foi o estudo? Eu me dediquei, eu participei de algum curso, eu estudei por conta própria, eu aproveitei o tempo livre para estudar, eu aprendi uma nova língua, não sei, gente. O que vocês consideram de planejamento, aquilo que vocês planejaram estudar no ano passado, se vocês alcançaram. Então, a gente vai lá e coloca quanto estudou. E aí escreve o ano que vem. Ah, eu estudei pouco, então ano que vem eu quero estudar mais, eu quero estudar aquilo que eu gosto, eu quero me dedicar mais à minha profissão, então eu quero... Ou eu li muito só coisas do trabalho, mas eu não fiz um estudo de autoconhecimento, então também coloquem, façam a análise de vocês. O próximo é emocional. Aqui vai entrar todos os meus sentimentos. Como que foi? A gente está fazendo uma leitura do ano inteiro de 2020. Então, a gente vai pensar assim, como que foi a minha ansiedade, os meus medos, e como eu terminei. Às vezes eu posso ter tido muito medo no início da pandemia, incertezas, inseguranças, mas agora, no final, eu estou terminando o ano mais tranquila, né? Já estou conseguindo fazer, sei lá, minha terapia, ou fazer coisas que me deixam mais tranquila. Então, vamos analisar esse emocional aí e colocar. O importante, gente, porque as cores também têm significado, hein? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês. Olha, eu fiquei bastante ansiosa, então pode colocar assim.
mas não larguei minha terapia, continuei me trabalhando, mas às vezes a gente fica cuidando do emocional do outro, dos sentimentos do outro e esquece de se trabalhar. Então, o quanto eu me dediquei para o meu emocional esse ano. Espiritual, como eu falei anteriormente, essa parte da espiritualidade é o quanto eu entrei em contato com o meu eu, com o meu Deus interior ou com o meu Deus interno. Pode ser de religião, uma parte religiosa, tem gente que encontra a espiritualidade na religião e tem gente que não encontra na religião, que faz meditação, que faz ou busca outras formas de trabalhar o seu eu, a sua espiritualidade. Também aqui a gente vai analisar em cima daquilo que a gente acredita. Tem gente que a espiritualidade trabalha na natureza, em contato com a natureza, ou tem gente que é praia, tem gente que é campo, não importa. Eu trabalhei essa minha espiritualidade, eu quero trabalhar mais, o quanto ela está trabalhada esse ano, o quanto eu podia ter trabalhado mais, né? Então, aqui já está um ponto que... Gente, sempre lembrando que essa mandala é mandala do I Am, porque eu sou, eu estou. Tem coisas que a gente que é muito da nossa essência, mas tem muitas coisas que a gente está. Por isso que eu não traduzo essa mandala. Eu gosto de pensar no estar, né? O que eu estou hoje na minha espiritualidade e que eu quero estar no ano que vem diferente, né? Vou fazer essa dinâmica com a família na noite de Natal. Muito bacana, Márcio. Muitas pessoas fazem isso. Os meus pacientes às vezes falam: nossa, que bacana a gente fazer e refletir junto aquilo que pode melhorar, de fazer com a família mesmo esse momento de sentar e refletir. O que eu posso, o que eu sou hoje, o que eu quero ser amanhã. Porque sempre pensando que é uma evolução. E que às vezes o que eu considero a minha evolução não é a do outro ainda, né? O que para mim teve assim, nossa, eu me dediquei, eu me esforcei, eu consegui aquele desenvolvimento que não é o que o outro acharia, mas que para mim é. Eu tenho que perceber se eu estou em evolução em todas as áreas, né? E a área que eu estou estagnada é aquela que eu mais tenho que focar para o ano que vem. Físico. Aqui, gente, eu fiz todos os exames, eu fiz o meu check-up, eu fiz atividade física ou a quarentena. Eu vi os dois lados com meus pacientes. Eu vi aquele que começou a se alimentar melhor, começou a praticar atividade física, aproveitou o tempo para iniciar uma vida mais saudável. Chorar. Tem muito choro, verdade. Tem muito choro, eu adoro essas dinâmicas familiares, tem muito choro, mas tem muita descoberta, muita ressignificação, assim, é muito lindo mesmo. Então, esse físico vai entrar atividade física, né? Alimentação e saúde mesmo. Eu me dediquei, pode ser que a parte de saúde, a minha saúde não esteja boa, mas eu estou me cuidando, então, aí que entra mesmo a nossa análise. Tá? Então a gente coloca, e aqui entra muito aquelas promessas de ano novo, né? O ano que vem eu vou fazer ginástica, eu vou começar atividade física, eu vou procurar uma nutricionista, eu vou me alimentar bem. Então aqui, ó, eu falei para os meus pacientes para eles deixarem essa mandala num lugar que eles vejam sempre, para aí começar aquela coisa da autocobrança. A gente fez uma autoavaliação, a gente bate o olho lá e vê que estava 30% esse ano o estudo, mas o meu planejamento estava em 80%. Então, vamos correr atrás, né? Então, para quem não pegou, a gente vai colocando assim o quanto a gente quer chegar. Aqui, ó, estudo tá 80%, mas tiver 90%, tá bom para mim. O meu emocional, eu trabalhei 70%,
mas se o ano que vem tiver 90%, também tá bom. Então a gente vai se colocando metas. Aqui o grande objetivo aqui é sempre colocar metas para a gente correr atrás. Lazer. O lazer, gente, aqui é dentro do que eu consegui numa pandemia. Então, dentro de uma pandemia, eu consegui me divertir. No tempo que eu tinha livre, eu só reclamava ou eu conseguia me divertir de alguma maneira. Boa noite. Então, aí a gente vai pensar e vai colocar. Ah, foi divertido, até eu vi vários impacientes, eu vi várias descobertas, gente, muito bacana, que são os ganhos da pandemia, né? A gente reclama que foi um ano super atípico, que foi complicado, foi um ano de medos, inseguranças, no trabalho, com a saúde, com a família, então tinha muitas incertezas, mas eu sou aquela sempre que vou ver o copo cheio. Então, eu vi em muitos pacientes verdadeiras mudanças na família. Eu vi famílias que começaram a jogar juntas, famílias que começaram a fazer a noite da pipoca para assistir o filme, cada dia um escolhia. Tinha gente. Teve mais briga? Teve, estava todo mundo junto, também teve aquele lado, né, de convivência diária, de não ter respiro, de não ter um outro assunto, também teve, mas eu vi muitos e muitos ganhos, e isso é legal, a gente começar, quando a gente faz essa autoavaliação, a perceber tudo que foi de bom, não foi de tudo ruim, olha, nossa, às vezes tem gente que reviu amigos, né, que restabeleceu algumas amizades que estavam longe, que não conseguiam mais ver, e com a pandemia começaram a se comunicar mais, a fazer mais FaceTime, a se encontrar aqui. Eu tive um monte de reencontro aqui nas lives também, então é muito bacana. Então, dentro do que foi possível, né, para mim, lazer sempre está muito ligado com viagem. Esse ano eu não consegui viajar, mas é dentro do possível. Então, eu vou colocar aqui o lazer, eu acho que ficou em 50%. Consegui me divertir, assistindo minhas séries, mas eu queria que o ano que vem chegasse a 90%, que eu conseguisse ter minhas viagens, ter o retorno. Então, eu vou colocar dessa maneira. Ou, não consegui nada de lazer, não me diverti esse ano, foi 30%, ano que vem eu quero que melhore muito, eu quero ter muitas viagens, então eu vou correr atrás. E amigos, como que foi? O meu relacionamento com meus amigos, eu encontrei com meus amigos, mesmo que não tenha sido presencial, mas eu procurei os meus amigos, eu tive contato, eu me importei com eles. Como que está esse relacionamento com meus amigos? Então, eu vou escolher uma cor e também vou colocar aqui. Esse ano, como eu trabalhei muito, eu não fui uma amiga tão presente. E eu quero melhorar isso ano que vem. Então, às vezes, de colocar o que eu quero alcançar. Pronto, aqui a gente consegue visualizar realmente como foi o meu ano, o que teve de bom, o que foi ruim, o que eu quero melhorar. E aí, depois que vocês terminarem todas, eu vou falar primeiro um pouquinho das cores, tá? Antes de fazer. Agora, outra coisa muito importante, sempre que vocês fizerem uma mandala, tem que dar um título para ela. Então, eu posso colocar um sentimento que mais me veio quando eu fiz essa mandala. A gente tenta sempre colocar alguma coisa, como a gente está fazendo uma mandala de autoavaliação e de planejamento para o ano que vem, a gente tenta colocar algum aspecto positivo, né? Porque vai ser aquela minha palavra de ancoragem, aquela palavra que toda vez que eu olhar para essa palavra, eu vou lembrar de tudo aquilo que eu planejei. Se eu não lembrar conscientemente, tá tudo lá no meu inconsciente, que foi ele que escolheu as cores, foi ele que me ajudou a analisar tudo isso. Então,
eu vou deixar a mandala como eu estarei. Porque como a gente falou muito nesse eu sou, eu estou, aqui está o planejamento do que eu afirmo que eu estarei ano que vem. Eu estarei com mais lazer, eu estarei com tanto trabalho quanto, mas vou equilibrar mais com o meu lazer, porque o que acontece muitas vezes é que a gente vai pegando as coisas, vai fazendo, as coisas foram aparecendo, eu fui fazendo. Tem uma hora que você está exausta, aí vai diminuir o quê? A saúde, né? Começa a ficar muito ansiosa, começa a não dormir direito, mas aí você corre atrás, fui fazer acupuntura, fui fazer meditação, a gente vai buscando. O legal disso é mostrar o que está em desequilíbrio na minha mandala, tá? Então, deem os nomes. Eu vou falar as cores e aí vocês vão olhando aonde vocês escolheram essas cores. Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal é Paula Furtado, psicopedagoga. Se inscreve lá, aperta o sininho para receber. Mas toda terça-feira tem aula nova no YouTube. Gente, é muito importante fazer isso com a criançada também. Porque quanto mais eles se conhecem, mais eles podem transformar os sentimentos que não estão bons. E autoconhecimento tem muito a ver com atenção. Então, as mães, as professoras que não percebem isso, que não sabem disso, eu estou afirmando aqui. Quanto mais eu trabalho o autoconhecimento, mais eu estou trabalhando a atenção dela. Né? Todos os mecanismos de atenção estão ligados ao autoconhecimento. Então, vamos lá. Quem escolheu o amarelo, agora, uma coisa que eu sempre falo aqui nas lives, quando eu utilizo cores, é que as cores, assim como símbolos, ela pode ter o significado positivo e negativo, né? Então, por exemplo, o cavalo significa segurança, mas eu posso desenhar um cavalo de repente, ou numa visualização ver um cavalo, porque eu estou muito insegura e o meu inconsciente está buscando essa segurança. Então, aí vai muito da pessoa se analisar. Não adianta eu falar, olha, amarelo é alegria, e você colocou no trabalho que você está infeliz, tal. Ele pode ser justamente o contrário. O amarelo pode significar falta de energia, falta de alegria, falta de vontade. Ele também pode significar isso. Então, vai caber a cada um olhar onde colocou a cor e perceber o que ela quer dizer. Ela quer dizer que foi bom, eu estou feliz no meu trabalho, eu alcancei o que eu queria, eu quero continuar nessa profissão, nesse tipo de trabalho porque me faz feliz, ou eu estou sem energia nesse trabalho, está me faltando totalmente energia e eu tenho que buscar isso. Então, lembrando que tem os dois lados. O rosa é o amor transcendental, é aquele amor de mãe, é aquele amor que dá sem querer nada em troca, tá? Então, é quando aquele amor que transborda mesmo, né? Então, eu faço porque aquilo me faz bem, não porque eu estou esperando um retorno daquilo que eu estou fazendo. O verde, ele tem muito a ver com esse lado emocional também. Aí pode ser a esperança também, mas tem uma coisa de tranquilidade, mas está muito ligada à saúde física e emocional também. O laranja, ele está muito ligado a mágoas. Então, ele pode ser tanto a mágoas e no positivo ele pode ser a cicatrização de mágoas. Às vezes eu não estava bem nesse relacionamento, ou não estava bem no meu trabalho ou com a família, mas agora as coisas estão começando a se ajeitar, tá? Então, não estão ajeitadas ainda, ou você que vai analisar como é que está a situação. O azul claro é tranquilidade, o azul escuro já está mais melancólico, tá? Então, ele está ligado a uma melancolia, né? O azul, ele também pode significar tristeza, né? Mas
ele quando tá tudo tranquilo, aí vocês vão analisar mais como uma tranquilidade, tá tudo mais tranquilo, mais de boa, tá? Deixa eu ver o que mais. Vermelho. O vermelho pode ser paixão ou pode ser conflito. Aqui, como era uma live, gente, eu direcionei alguns temas, mas com meus pacientes, eu deixo eles escolherem. Eles colocam namorado, amigos, eles colocam. Algumas coisas eu falo, ó, vai ter que ter o emocional, porque por razões óbvias eu quero que eles se analisem, e vai ter que ter a parte física também, né? Para ver se tá atividade e tal, e lazer. Agora o resto eu deixo eles distribuírem como eles querem, porque às vezes, quando tem principalmente conflitos, eu coloco pai, mãe, irmãos, tudo separado, para eles fazerem análise sozinhos. Às vezes eu faço uma mandala só da análise da família e outra das minhas necessidades, tanto de estudo como de trabalho e tal. Deixa eu ver que cor que faltou. Preto está relacionado ao medo. O cinza é aquela neutralidade, sabe? Aquela frase famosa, não me sinto bem, mas também não me sinto mal. Eu gosto mais da cor azul. Bacana. Agora, às vezes, quando eu estou fazendo isso com eles falam, eu escolhi o azul, mas azul é o meu preferido. Mas muitas vezes, eles gostam do azul, mas escolhem outra cor, porque na verdade é a cor que está precisando no momento. Branco, o branco é paz também, ou a ausência de paz. Então vamos analisar aí nessa situação. Faltou alguma cor? Roxo. O roxo, ele é transformação, ele está muito ligado à espiritualidade, aquele período de transição, assim. Tanto é que nas religiões, né, a gente vê que sempre que está o roxo, é como se fosse um período de quarentena, de quaresma, que é aquele período de introspecção. O roxo, ele está muito ligado com terapia também, né? Então, até por ter essa transformação emocional. Então, a gente vai vendo sempre, é sempre no sentido de transformar. Às vezes, vocês podem colocar alguma coisa que precisa ser transformada ou alguma coisa que já se transformou. É como se fosse o roxo, a mesma coisa de aparecer a borboleta, sabe? É quando já sofreu uma metamorfose, né? E já tá virando borboleta. Ou eu estou no processo, ou o meu inconsciente está falando que eu preciso transformar alguma coisa nessa área, tá? Eu queria que vocês colocassem aqui, fiquei curiosa, se alguém puder colocar o título que deu para mandá-la. Se pode dividir. Porque o que acontece? As pessoas não se juntam. O marrom, boa, Aninha. Tinha que ser artista, né, para lembrar. O marrom é a cor da segurança. Então, se eu coloquei o marrom, pode ser eu estou segura ou está me faltando segurança nesse ponto, tá? Então, o marrom é a cor da segurança, que equivale ao cavalo nos animais, que representa a segurança também. Amor, gostei. Que mais? Sabe por que é legal a gente partilhar o nome que as mandalas ficaram? Porque o grupo não se reúne por acaso. Todas as pessoas nessa live têm alguma coisa para dividir com o outro. Raiz, gostei. Que mais? Eu coloquei, para quem chegou agora, eu estarei. Porque eu expliquei que a mandala do I am, eu uso I am porque eu sou, eu estou. E como a gente está falando de planejamento, é transformação. Eu não sou nada, hoje eu estou psicopedagoga, amanhã eu posso não querer estar mais. Hoje eu estou escritora, amanhã eu posso não estar mais. Descoberta, que bacana, Kátia. Eu acho que um monte de gente fez descobertas hoje também aqui com a dinâmica. Então já tem descoberta, amor, raiz, eu estarei, que mais? Alguém mais ou estão pensando ainda?
imaginação, bacana. Então, essas palavras, elas vão sempre servir de ancoragem para tudo que foi representado hoje. Então, vai ser bem bacana. Coloquem essa mandala em algum lugar que vocês vejam sempre. E aí, o ano que vem, a gente se reúne de novo e vocês vão pegar a antiga para a gente fazer a nova. Gente, é muito bacana. Eu sempre fotografo dos meus pacientes e depois eu faço a leitura com a antiga. É muito bacana aquilo que eles planejaram, porque eles não fazem ideia. Eles não lembram, às vezes, o que eles colocaram. E eu vou falando, olha, aqui você estava no relacionamento, estava 30, agora está 80. Então, é bem legal. E aí, depois, gente, quem quiser compartilhar, falar se fez essa experiência, como falaram que vão fazer com a família no Natal, eu achei bem bacana a ideia de mostrar como ficou a mandala. Os materiais podem ser diversos. Ó, eu comecei aqui fazendo com aquarela, mas como ia ficar difícil, eu passei para o giz de cera para eu poder interagir mais. Mas é muito gostoso pintar com aquarela. Tem gente que faz com areia, então passa cola e areia. Então tem N maneiras de preencher a mandala. O legal é a gente preencher, colocar os temas que quiser também. Eu vou fotografar, vou deixar a minha lá também, para quem esqueceu os temas colocar. Gente, um prazer enorme estar sempre com vocês. Esse ano foi muito gostoso, eu tenho muito a agradecer a todo mundo que estava seguindo aqui, que muita gente não assiste agora, mas depois bomba a live no número de visualizações que as pessoas assistem depois. Quero só agradecer, desejar tudo de lindo para vocês, que possam ter muitas transformações para melhor, que esse ano tenha sido ótimo para vocês. Vamos entrar com o pé direito. Obrigada. E o ano que vem tem mais. Então, em janeiro eu estou de volta com as lives e com as aulas também. Sempre eu aprendo muito com vocês também. Que bom que vocês gostaram. E aí a gente vai dividir. O lema da gente aqui é sempre eu divido com vocês e juntos a gente multiplica. Então, é o objetivo do método Paula Furtado, a gente sensibilizar e repensar, né? As dinâmicas de arte-terapia faz isso para as pessoas. Obrigada, Márcio. Obrigada, gente. Eu fico imensamente feliz quando eu vejo que o que eu estou passando, vocês estão aproveitando. E o meu objetivo é fazer essa diferença mesmo. E aí você também pode fazer essa diferença. Manda essa live para alguma pessoa que pode aproveitar e que também precisa fazer essa autoavaliação, essa reflexão de como foi o ano. Obrigada, gente. Vocês estão me deixando emocionada aqui, hein, com os comentários. Estou gostando, ficando imensamente feliz. Eu acho que muitas conquistas, muita história. Obrigada. Vamos juntas, né, Kátia? Você também passa essas histórias que é bem bacana. Juntos a gente vai passando essas histórias que quando a gente está contando histórias, a gente está trabalhando o emocional, a gente está trazendo transformação, trazendo segurança. O poder terapêutico das histórias é incrível. E eu faço questão de passar isso porque eu descobri na prática. Eu vi o quanto eu me transformei com as histórias e o quanto eu transformo dia a dia meus pacientes e as pessoas que me seguem. Tá bom? Beijo grande. Se vocês tiverem alguma também, já vão mandando dicas do que vocês querem para as próximas lives, para as próximas aulas, e eu vou fazendo aquilo que vocês vão pedindo, tá bom? Beijo grande para todas vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado das dinâmicas. Quem quiser e puder compartilhar o que fez, o quadro, essa autoavaliação, gente, é muito interessante essa troca de experiências, porque sempre eu consigo ver no outro algo de mim. Então, quem quiser compartilhar é ótimo, quem quiser sugestões. Estamos finalizando esse ano, então eu quero sugestões para as próximas aulas, para as próximas lives.
porque eu quero fazer realmente uma parceria, eu quero que esse movimento PPX seja para valer, eu dividir realmente todo o meu conhecimento e a gente multiplicar todas essas experiências. Então deixem seus comentários, eu vou, à medida do possível, eu vou respondendo todos. Eu gosto muito quando eu tenho esse feedback, porque já dá para a gente planejar as próximas aulas e vamos planejar o ano que vem, né? Então vamos fazer essas dinâmicas, porque vai ser um ano que a gente vai ter uma reflexão diferente nessa passagem, por tudo aquilo que a gente viveu em 2020. Então vamos renovar nossas esperanças, os nossos desejos, as nossas esperanças, e juntos nós vamos multiplicar muito mais em 2021. Beijo grande para todos. Então, quem esqueceu de se inscrever, inscreva-se agora, aperte o sininho, e porque aí vai receber todas as notificações. Toda semana tem aula nova, toda semana tem live, tem novidades, vai receber notificações de tudo que eu estiver fazendo de diferente. Esse ano tiveram vários lançamentos, várias lives importantes. Então, queria agradecer a todos a participação e um ótimo 2021 para todos.